Valendo, né? Hoje a gente tá até mais... Eu tô mais o quê? Você tem que estar mais Controlado. comedido. Não sei, até quando? Calma. Eu poderia começar com uma piada. César gosta de uma piada suja, César? Você que manda, chefe. Você Você que é o que dono manda. da casa. Eu não sei o que fazer depois dessa. Não, é assim. Quem manda aqui é o convidado. Que E manda é melhor convidado. você dizer, Matheus, não precisa, Matheus. Então não tá precisa, tudo Matheus. certo. Muito obrigado. É, Foi um prazer. Melhor. Eu vou soltar até o final. Não tem jeito. Ele não Isso vai a gente contar. sabe. Ele não Isso vai a gente conseguir. sabe. Isso a gente sabe. É 1 hora de conversa, ele não consegue ficar mais que meia hora. Assim. Eu fui diagnosticado com Tourette, né? Então... Sabe o que é Tourette? Não. A Tourette é uma doença onde o cara não se controla, ele solta palavrões, emite sons, fica fazendo... Foi mentira, não tem isso não, Deus, mas vou achar que eu tinha. Vou achar que eu tinha. Mas é isso. Tem que fazer as honras hoje, né? Por favor. Vamos começar bonito hoje. Hoje um convidado que a gente já chama há muito tempo. Já, várias vezes A a gente tava- falou que ele ia vir aqui. Cezão, você vai ter que ir lá. Cezão vai ter que ir lá. Porque isso aqui é um dos caras que tem o quê? A reserva moral de todos os nossos amigos. Da Meu nossa turma, Deus. com certeza absoluta. A reserva moral... Ele é uma reserva moral naturalmente. Naturalmente. Responsabilidade. Agora, no nosso grupo, no nosso meio de amigos, né? Mais ainda. Mais ainda. Porque daí você pode dar, por exemplo, vamos dar um review aqui. Vamos dar um preview, na verdade. Samuel Martins, que é um cara... Vamos tentar pegar um mais alinhado visualmente falando. Samuel Martins, ele tem um alinhamento visual, tipo, não, Samuel é um cara sério. Quem viu o episódio do Samuel viu que não é bem assim. É um maluco. Você conhece Samuca, né? César é Ele tem amigão também, né? Um lado negro. Eu tô preocupado com ele. Eu tô preocupado. Você tá preocupado com Não, ele? no bom sentido, cara. O Samuel é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. A gente conhece já de longos anos, aí não tanto quanto do Orlando. Enfim, foram acadêmicos juntos e tudo mais. Eles foram namorados, né? Mas, 3 cara, eu tô de veras preocupado com o meu amigo. Ele precisa ter algumas válvulas de escape, porque senão o bichinho vai entrar em parafuso. Leva ele mergulhar de novo, Zé. Ele precisa mergulhar. Ele precisa mergulhar. Mergulhar é uma atividade super bacana que conecta você à natureza e tudo mais, e é uma situação bem importante. O Samuca não funciona se entregando pro álcool só, ele tem que ter um gol. Senão ele acaba com a vida dele. Samuel. Talvez a gente saiba pra quem vai os conselhos hoje. É, talvez. ó, Não sei. Ó, por favor. Vamos ver no final. Mas hoje o nosso convidado é nosso amigo, nossa reserva moral de nossa galera, Nosso brother. que é o nosso parceiro, amigo César Menini. Muito obrigado por estar aqui com nós hoje. Aí, grande César Que bom que você Menini. tá aí, cara. Satisfação, uma honra poder estar aqui. Realmente já havíamos conversado em outras oportunidades, né? E você sempre falou, não, vai lá. E por alguma situação, inclusive a minha atividade profissional, né, que estava limitando um pouco aí a disponibilidade, mas estou muito feliz, muito contente, né, e muito agradecido, acima de tudo, da oportunidade que vocês estão nos dando para bater um papo descontraído, legal, enfim. Fala da uma vida, honra, né? falar um pouco de tudo, né? A gente já tava dando spoiler lá fora, né? Vocês dois estavam conversando louco, né? É que é 2 caras que quase não gostam de viajar, né? Não. Daí começa a contar, assim, né? Porque naquele lugar é assim, no outro lugar é assim. E nós engatamos a conversa lá e esquecemos que tinha que vir gravar. Podiam ter falado tudo aqui. Talvez vocês não vejam essa parte, vai ter que ter Não, uma vamos próxima falar, oportunidade. né? Não, Enfim, bora. oportunidades não faltarão. Então, fechou. Cezão, inclusive, uma curiosidade. Como é que faz, César? Como é a vida de alguém, da sua profissão, até dia 31 de maio? Agora que o calendário mudou, até uns anos atrás, até alguns anos, era sempre o 31 de março, né? Não, 31 de abril. 30 né? de abril. Como é que é a vida do coitado, do guerreiro do contador, do cara que mexe com contabilidade? Olha, é uma situação curiosa, eu diria. Obviamente que somos muito gratos, né? Porque é uma receita, indiscutivelmente, que ajuda demais o escritório e viabiliza muitos projetos da gente, investimento, etc e tal. Contudo, é um tanto quanto sofrido, eu diria, né? Porque até mesmo um cliente me ligou e falou assim, mas agora você tem mais tempo. Eu falei, não, indiscutivelmente eu tenho mais tempo. Por um lado, e um ponto de vista. No outro ponto de vista, alongou meu sofrimento, né? Então tem os 2 pontos de vista aí. Porque o brasileiro também deixa tudo por última hora. Né? E eu vim desde o começo de março, inclusive solicitando aos clientes, olha, por favor, né? Quanto antes trouxer, melhor. É uma questão que, se eventualmente precisar de mais um documento, você tem tempo hábil para correr. E a questão da multa, né? Então teve algumas situações lá que eu falei assim, olha, não tem problema, você pode me mandar os
49 do segundo tempo, mas se acontecer uma multa, ela é sua. Então eu não posso fazer nada, né? Eu tenho que ter tempo útil, não, tempo hábil para poder fazer as declarações e tudo mais. Mas esse ano foi um bom ano, não posso negar. Vai ajudar bastante a nossa empresa como um todo. Sou muito grato a todos aqueles que optaram em fazer conosco, né? A declaração de imposto de renda. Sou muito grato porque nos ajuda demais. Empresa familiar, né? Mais de 50 anos já? Então, a OK Assessoria Contábil, entrando nessa linha, completou, na verdade, agora, no começo do mês, 54 anos de atividade. Quase tua idade. E desses 54, né, eu brinco que eu sou o sócio caçula. São 28 anos de atividade. Desde que eu saí do serviço militar, eu entrei para trabalhar na OK Assessoria Contábil e ali foram 15 anos trabalhando como empregado. Não só eu, a dona Iris, que é a minha sócia, e nas horas vagas a minha mãe. Dona Iris, show de bola. E o Júlio, maravilhosa. E o Júlio também, que é o outro sócio, né? Que nós éramos empregados da OK Assessoria Contábil. E o antigo proprietário se aposentou, é uma pessoa que nós temos um carinho muito grande, um respeito enorme, porque fez um negócio de pai para filho, né? E vendeu para nós. Então, há 13 anos atrás, nós assumimos a OK Assessoria Contábil com a expectativa de levar adiante o legado que ele criou. Porque a preocupação dele era, ok, como vai ficar o cliente Matheus, como vai ficar o cliente Orlando neste contexto? E ele poderia ter vendido a carteira de clientes para quem ele quisesse, mas ele foi muito sábio nessa transição que ele nos colocou a bordo de uma situação de passar a carteira de clientes, porque o grande temor do prestador de serviço quando tem uma mudança de comando é justamente essa parte de é um cargo de confiança, mas eu não conheço quem está entrando. A qualidade, né? A qualidade, a forma, o jeito, porque nós temos clientes lá de 40 anos. Olha só. Né? Então, poxa, o cara começou muito pequenininho, hoje tem um patrimônio... Imagina a pessoa 40 anos... Fiel a uma empresa. Foi, massa então, isso. assim, é uma coisa que nós somos muito gratos, até mesmo um case de sucesso, numa oportunidade, né? Um cliente chegou e falou assim, olha, eu tinha medo, confesso que eu tinha medo como ficaria a minha empresa quando vocês viessem assumir, porque o antigo proprietário já estava dando os sinais que queria se aposentar, e a gente já estava responsável por toda a parte operacional do escritório, e assumindo muitas coisas. E nós fomos conquistando, vamos dizer assim, de uma certa forma, esse direito, se fosse assim o caso de colocar, da continuidade da empresa. E ele optou por nos deixar levar adiante. Tanto que quando a empresa completou 50 anos, nós fizemos um evento bem bacana, reunimos lá amigos, familiares, clientes, e uma homenagem muito grande a ele, porque então nós já éramos os proprietários da empresa, e deixamos muito claro para clientes, amigos e todos os demais que a gente quer no mínimo mais 50 anos. Né? Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer isso, uma coisa por demais importante, ajudou na minha vida pessoal, na minha vida profissional, todo o meu desenvolvimento é dentro dessa empresa. E hoje nós temos uma equipe muito bacana, que tem dado um suporte bem legal, né, para nós, porque sozinho ninguém faz nada, né? Não. Então eu tenho um time que, olha, em especial nesses últimos 2 anos, provaram mais ainda, né, que são pessoas do mais alto calibre e que compõem uma equipe que está levando sim adiante a questão de poder ajudar as pessoas. Eu vejo muito nesse contexto, porque é um cargo de confiança. Como a gente pode ajudar, a gente pode derrubar. E a gente tem mais acertado do que errado. Então, isso é uma coisa muito bacana e tem trazido, né, ao longo desses anos todos, um crescimento bem legal. Então, sou muito grato aos meus sócios, a toda a equipe, porque sem eles nós não somos nada. Então, muito obrigado à equipe da OK Assessoria Contábil. Guri bom, né? Guri bom. Não, esse cara, além de competente, né, contador que é um baita de um líder, né? Ele sempre eu tá conheci ali. ele sendo líder, na verdade, inclusive Exatamente. do nosso grupo que a gente participava, né? Uhum. Inclusive tá lá, ó, com o pinzinho ali, ó. Não larga. Ele cara,
isso é uma coisa interessante. Você foi uma das pessoas que, enquanto eu entrei no BNI, a gente sempre cita o BNI aqui, não dá pra não citar porque todo mundo veio praticamente É desse da rolê. onde são as raízes. São nossas raízes de Se amizade conhece. hoje. Muito do meu ciclo de amizade de hoje é do BNI. Né? Eu sou muito grato por isso tudo. Mas é interessante que uma das pessoas que me motivou a ficar e ver como era interessante foi o César, por causa que ele levava de uma forma tão disciplinada a coisa. E eu sou um cara que eu corro atrás de disciplina, porque eu naturalmente sou desorganizado. Sempre falei isso pra você, eu acho, que eu já tinha falado no passado. Mas sempre fui desorganizado, o Orlando sabe também. Então, você entra num lugar onde empresários estão reunidos e o líder que tá ali no momento, ele que era o presidente, inclusive na época, você vê o cara levando uma linha assim de, cara, perfeição, de clareza, de sabe, de didática tão bem feita que você fala, pô, cara, que legal. Você se empolga, tá, né? O César, você manja muito de pessoas, né, cara? Você consegue fazer esse alinhamento de todo mundo. Sim. Né? Quando a gente brinca de reserva moral, dessas coisas, muito disso, né? O César é o cara que acaba Tô ficando sem jeito. unindo a turma aí e tudo mais. E é legal, né, cara? E se for pra começar a conversar, igual você falou do serviço militar, acho legal você falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso também. É. Essa questão de disciplina que o Matheus estava falando e tudo, vem também muito Vem. dessa época da tua vida, né? Vem. Na verdade, até mandar um abraço pro Leônidas, né? Ele tinha comentado que eu vibro, não sei o que e tal. Ó, Léo. Filho da égua. Tinham que cortar metade do episódio de tanta baixaria que ele falou. Enfim, né? Ele Filho comentou a questão de vibrar e sim, cara, eu sou muito grato ao Exército Brasileiro porque foi uma instituição que trouxe lições que em nenhuma escola você ia aprender. A questão da convivência, a questão do patriotismo, a questão de honrar as cores da nossa bandeira, situação que hoje está muito em evidência, obviamente, mas é uma coisa que me mexe muito. Por exemplo, até havíamos comentado, né, a minha primeira viagem ao exterior junto com a Angélica, minha esposa. Beijo pra Angélica. Nós, Angélica. Nós fomos para o Egito. E no retorno, quando o comandante da aeronave anunciou que nós estávamos no espaço aéreo brasileiro, eu chorei, cara. Eu chorei porque eu estava muito feliz de poder voltar para o nosso amado Brasil. Então foi uma situação assim que foi espontâneo. Foi uma coisa que eu falei assim, aí tal. Na verdade, é curioso porque a gente nunca tinha saído do Brasil, né? E foi uma oportunidade incrível que foi essa viagem, culturalmente falando, cara, foi uma viagem magnífica. Mas o voltar para o nosso Brasil foi muito engraçado, porque daí a gente chegou em Guarulhos, aí a menina da imigração, né, bom dia, e eu, bom dia, tudo bem, como é que você tá lá? Até se assustou, assim, né? O que houve? Não, é que eu estava viajando e escutar, né, a nossa língua, estar no nosso país. Dias no Egito lá, os caras, né? Mas legal. Enfim, foi uma viagem muito bacana, né? Uma oportunidade que nós fomos fazer um mergulho. Na verdade, ficamos a bordo de uma embarcação lá durante 10 dias mergulhando no Mar Vermelho, né? Então foi uma oportunidade muito legal, assim, e uma primeira viagem internacional. Então foi legal. E mergulho é um hobby, né, que você curte pra caramba e... Olha... E você já foi em alguns lugares legais, hein? Olha, sou muito grato também, né? Os boletos estão caindo ainda, estão pagando aí, mas enfim, são oportunidades ímpar, né? Situações que não se pode deixar de aproveitar. Então, sim, de fato, né? Conhecemos essa primeira viagem, já foi algo assim que jamais, né? Um colega, inclusive, do grupo do grupo, enfim, que estava lá, ele parou assim, cara, você se deu conta de onde a gente tá? Vocês dormiam no barco lá? Sim, sim. Quantos dias ficaram? Nós ficamos 10 dias. 10 dias? É uma viagem própria para mergulhadores. Na verdade, você fica a bordo de um iate. Esse iate que nós fomos, ele era para 16 mergulhadores. Nossa, é grande pra caramba. 16 mergulhadores. E a tripulação, acho que esse barco eram 12 ou 14 pessoas. Caramba, 30? Cara, é uma experiência muito bacana,
para quem curte a questão do mergulho, inclusive esse ano eu completo 30 anos, né, de mergulhador, já de atividade. Desses 30 eu trabalhei 16 anos com mergulho, paralelo à profissão de contador. Mais tempo que eu tava em de idade, viu? Você era instrutor, né? Fui. Durante 11 anos eu trabalhei como instrutor. Eu iniciei então em outubro de 92 a atividade de mergulho, sempre aqui em Curitiba, e desde da minha formação do básico até o instrutor, todos na mesma escola. E, cara, sou muito grato a tudo isso que eu tive também, a oportunidade de vivenciar lá, né? Ajudar pessoas a superarem limites. É uma situação que isso não tem lugar que vai te ensinar, né? Você né, passar numa situação... algum problema embaixo da água lá, você... E até mesmo antes de entrar na água, né? Porque numa oportunidade tem um episódio muito interessante que um casal e mais... Era um casal e mais 2 rapazes e 2 moças, uma coisa assim. E aí você tem que fazer um teste de aquacidade, ver se a pessoa tem uma certa intimidade com a água. Não precisa ser um exímio nadador, mas você precisa se defender, vamos dizer assim, né? E aí, nesse teste de aquacidade que a gente faz, você avalia qual é a situação. Muito bem. Aí, óbvio, numa piscina, saiu um nadando, saiu o outro nadando, saiu o marido da mulher nadando e ela fica na borda da piscina. Aí eu falo assim, moça, você precisa... Nada. Nadar. Continue a nadar. Daí ela... Eu não sei nadar. Eu tenho medo de colocar a cabeça embaixo d'água. E eu tô fazendo o curso que meu marido quer. E pasmem, não é difícil de acontecer. Isso seja o homem com a mulher e seja a mulher com o homem. Olha, eu vim fazer o curso e vai fazer também. Aí eu olho pra moça e penso comigo. Aqueles eternos segundos de silêncio. Eu falo assim... Tá, ok, acho que você deve ir lá na secretaria da escola, pegar o teu dinheiro de volta e vai embora, porque se você tá nessa condição aqui, Meu quase Deus. que obrigada, o que eu posso fazer para te ajudar? Mas isso eu só pensei. Aí eu olhei para ela e falei assim, fulana, mas tem um pouquinho assim, dentro de você que quer mergulhar? Vontade, né? Daí ela falou assim, não, um pouquinho assim não, mas um pouquinho assim tem. Rapaz do céu, daí eu falei assim, é esse pouquinho que a gente precisa. Oi, motivador. Né? Eu falei assim, é esse pouquinho que a gente precisa e se você quiser a gente vai te ajudar. Obviamente que a escola tinha muito mais instrutores, não só eu, né? Eu estava responsável por aquela turma. E aí cheguei na escola e falei assim, gente, nós temos um perfil de pessoa assim, 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 né? Cara, e isso no curso de instrutor que eu fiz, não tinha. Sei lá da onde que eu tirei. Nunca tinha vivenciado. Não, né? nunca tinha vivenciado. Óbvio, situações, as mais variadas, simula-se enquanto você está treinando e tal, mas o dia a dia é o dia a dia. Enfim. Ela precisou de muito mais aulas e foi se desenvolvendo cada vez mais. Ela gostou da atividade de mergulho, entrou numa escola de natação, se aprofundou, né, porque o curso básico de mergulho é só a porta de entrada. Aí você abre um leque de opções, mergulho noturno, profundo, navegação, fotografia, mergulho com roupa seca, né, que é para água gelada, mergulho de embarcação, de orientação, de naufrágio, cara, espeleologia, tem um mundo de opções. Caraca. Né, é uma educação continuada muito grande. Caramba. E aí nesse contexto, e lá em 2011... eu sou muito grato aos meus sócios, inclusive, que viabilizaram uma ida minha para trabalhar em Fernando de Noronha, como instrutor de mergulho. Nossa, Esse é um dos Deus. melhores lugares. Né? Mundialmente falando, inclusive, né? O mundo vem para mergulhar em Fernando de Noronha. Por isso que é um turismo caro lá também, né? Não é um destino barato, não. O Cleitão tava lá essa semana, inclusive. Tava, né? E não é nada barato. lá, Indiscutivelmente não é barato, mas olha, eu, né? Mas vale toda a pena. Né? graças a Deus, tive 4 oportunidades, eu fui de turista, Caramba. e na 5ª oportunidade eu fiquei trabalhando 30 dias lá. Você foi de instrutor daí. Aí eu fui para trabalhar numa empresa, né, numa operadora de mergulho, à época, e até hoje sou capaz de dizer que é uma das maiores e melhores do Brasil, que tem uma estrutura muito bacana.
E eu já entro no detalhe da relação, mas enfim, falando do caso da mulher em específico, a escola de mergulho a qual eu trabalhava aqui em Curitiba organizou uma excursão. E no curso estava a mulher Olha. e o marido, porque eles foram se desenvolvendo cada vez mais, né, na atividade, e eles estavam na excursão. E aí, lá, como é um parque marinho, ele é dividido grupos de 8 pessoas para 2 instrutores ou guias de mergulho. Um, que é a pessoa que mais conhece o site de mergulho que nós estamos fazendo, o ponto de mergulho, é o que abre o grupo, buscando as coisas bacanas, diferentes para você curtir cada vez mais, enfim. E tem um outro que vai cuidando. Então, um vai embaixo, abrindo o grupo, e o outro fica mais em cima, contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para não perder ninguém, justamente. Aí 8, 7. Cadê o 8? Cadê o 8? Cadê o 8? Aí você olha pra cima, o 8 tá aqui em cima. Eu digo, não perdi ninguém hoje. Caraca. Já perdeu alguém? Já perdeu alguém? Não, graças a Deus não, nunca. Mas enfim, aí em determinado momento, eu sinalizo, né, pra essa moça, tudo bem? E ela olha pra mim e sinaliza, tudo bem. Cara, veio a primeira aula da piscina na cabeça. Eu subi no barco, bicho, eu tava em prantos. Eu sou muito emotivo, enfim. Tava chorando, cara, de uma alegria, de uma realização. E ela, né, enfim, tanto eu quanto ela éramos conhecedores da história, né? E, poxa, Deus, parabéns pra ela, fiquei muito orgulhoso. Então, essa é uma das coisas, assim, cara, que não tem dinheiro que paga. É verdade, que massa. Ajudar as pessoas, né? Esse foi um dos exemplos, teve outros não tanto quanto esse, mas enfim, foram oportunidades assim que o cara lá em cima colocou na minha mão, falou assim, não, você vai ajudar essa pessoa aqui, e não só eu, né? Teve toda uma equipe por trás, porque ela precisou de muito mais aulas, mas foi uma atividade muito bacana. Cara, é engraçado isso, né? Porque a gente tem uma figura do César muito polida, linear, né, de toda a disciplina que você tem. E isso é uma característica de uma pessoa realmente muito racional, que eu acho que com certeza você é. Mas você falando agora e mostrando esse lado emocional é muito interessante, né? Ah, mas Como é que um mix uma de coisa é situações. você ser disciplinado, né? Ter uma ordenação, fazer as coisas, enfim. O César é um excelente exemplo nesse ponto. Mas outra coisa é o coração bom, né, cara? É uma pessoa boa, né? Muito obrigado. E isso vem de família, né? Dona Iris, que a gente falou agora há pouco também, né? Encontrei com ela esses tempos atrás, né? Faz um mês, mais ou menos, né? Que a gente foi na reunião, fazia muito tempo que eu não via ela. Lá no Beni, é verdade. Uhum. E, cara, muito massa isso, muito massa. Então uma coisa não exclui a outra, né? Isso Não, mas é interessante, mas por mais que não exclua, se a gente for pegar de padrão das pessoas hoje em dia, normalmente você vê pessoas emocionais, mas totalmente com vidas desequilibradas, de certa forma, né? Tem o emocional elevado, mas daí a vida não tem uma disciplina, não tem um norte, é uma pessoa que você não consegue entender para onde vai. E é interessante ver isso. Tem emocional, mas é totalmente... Como dá para ser os dois? Dá para ser. E é raro esse exemplo, mas tem gente que acha que não dá. Por exemplo, tem pessoas emocionais, como o César e está se mostrando agora aqui, que falam, não, é impossível, porque eu sou muito emocional, porque eu me pego pelo coração, e aí eu não consigo resolver as coisas. Não, tá, resolveu. Resolve, né? E você sempre foi muito disciplinado nessa parte? Ou uma coisa que, tipo, claro, foi a influência do exército, acho que é muito grande. Como é que foi pra você, vendo agora quão emocional você essa evolução sempre foi dessa forma pra você ser disciplinado e emocional? Você era emocional e às vezes era uma pessoa mais bagunçada quanto mais novo? Como é que era isso pra você? Não, eu até estava comentando com o Orlando antes aqui, né, a situação quando eu era mais jovem, até estava conversando ali com o Otávio e tudo mais, a situação de que quando eu tinha lá meus 17, 18 anos era o revoltadinho, assim, né? Nunca fui gerador de problemas, né? Qualquer um de nós, eu tenho mais um irmão e uma irmã, a Aline e o Adriano, que, enfim, são as pessoas aí que a gente convive, né? E sempre fomos muito alinhados. Meu pai foi militar, então a gente sempre viveu um pouco dessa situação, mas não uma imposição e tudo mais. Logo, nunca tivemos nada faltando, mas também nunca tivemos nada sobrando. E eu tava numa idadezinha assim que era o rebelde sem causa e, cara, foi uma semana de quartel, eu voltei para casa emocionado porque que bom que eu tenho uma casa,
que bom que eu tenho as minhas coisas, que eu tenho o pai ou a mãe que ajudam, a família que está aqui para estar à disposição, porque lá foi virado, né, o sistema completamente diferente, era a hora para isso, era a organização para aquilo, era a situação. E, assim, tem uma coisa muito importante que a caserna traz para você, assim, graças a Deus, pelo menos no meu ponto de vista, aqueles que entram tortos acabam se endireitando. A maioria. Tem uns que não tem jeito. Acaba sendo torto, entra torto, sai mais torto ainda. Mas uma coisa que o comandante da companhia comentou, na primeira instrução que nós tivemos com ele, ele falou assim, vocês entram aqui meninos e saem homens. Então isso foi uma coisa que me marcou muito e, curiosamente, foi uma situação que eu botei na minha cabeça que quando eu tivesse os meus 18 anos eu tinha que resolver as minhas coisas. E o meu pai sempre muito presente, muito pronto, né? Falou assim, não, eu vou te dar uma força aqui. Ele já era militar, ele, não, eu vou conversar com um, vou conversar com outro. E eu tinha acabado de acabado de começar a namorar com a Angélica, daí eu falei pro pai, falei assim, ó pai, eu só não gostaria de ir para Brasília, porque eu tenho 1,85 m, então naquela época existia um grande risco de ser designado para uma unidade lá de Brasília, né? Porque, enfim, tem um padrão e tudo mais. Aí eu falei para ele assim, olha pai, eu só não quero ir para Brasília. E se for o caso de eu ir para o NPOR, que era uma vontade muito grande dele, para eu vir a ser militar, como foi o que o Leônidas conseguiu participar e tudo mais, mas eu não era ainda acadêmico, né? Então tinha essa situação, mas tinha idade, enfim, tudo que para ir lá. Aí eu falei assim, não pai, deixa que eu resolvo. Eu vou fazer os testes todos que eu preciso fazer e não precisa se preocupar, mas se eu precisar da tua ajuda eu vou te falar. E eu fui resolvendo as minhas coisas e foi desencadeando, eu fui designado para ir para a 5ª Companhia de Polícia do Exército, então fui policial do Exército, da arma de infantaria, né, que é uma arma bem exigente dessa unidade e que era muito rígido e tudo mais, situações de operações e missões que nós éramos designados para executar. E eu fui muito grato, né, porque eu fui voluntário, inclusive, para prestar o serviço militar, mas como já era formado em contabilidade, eu era técnico contábil já, eu já tinha outros planos e tudo mais, mas eu queria ter aquela vivência, né, para vir. E foi um ano muito intenso, muito gratificante, né, eu fui atleta, junto de uma equipe, né, de revezamento de uma competição muito tradicional que tem aqui em Curitiba, que é a Corrida do Facho, onde as unidades militares competem, tem convidados também, tem civis e tudo mais, geralmente ali na Semana do Exército, alguma coisa assim, comemoração. E era uma equipe de 11 atletas, cada um correndo 1 quilômetro, e em 93, então, no ano que eu servi, nós nos preparamos intensamente, e viemos a ganhar, né, a corrida, então sou muito grato também aos treinadores que foram à época, toda a equipe que também ajudou, porque eu fiz o meu quilômetro, né, inclusive o meu quilômetro eu perdi. Eu fiz 1 quilômetro em 2 minutos e 35 segundos na época, Caralho. Que era um tempo muito forte, mas eu acabei não conseguindo êxito no meu quilômetro. Logo, com o meu desempenho, eu ajudei a equipe. Uhum. Né? E do 6º quilômetro em diante nós assumimos a liderança e ganhamos ali com uma distância, acho que deu uns 400 metros mais ou menos de diferença. Foi muito da estratégia, né? Quantos são? 11. 11? 11 atletas. 11 quilômetros. 11 quilômetros. Que da hora, mano. E aí a gente, cara, treinamos muito. Tanto que até mesmo eu, além, né, de ter ajudado a equipe a ganhar, apesar dessa situação, eu sou muito orgulhoso nisso, porque foi então o troféu Cidade de Curitiba, né? Curitiba estava fazendo 300 anos de aniversário naquele ano, e tem uma placa lá de bronze na 5ª Companhia de Polícia do Exército, alusiva ao troféu Cidade de Curitiba, tem o nome da equipe, tem o meu nome gravado lá para a eternidade. É isso. E também fui o melhor atleta da equipe, né? Então foi uma satisfação muito grande, assim, uma realização, né? Até mesmo eu acredito que
se a gente tivesse perdido aquela corrida, seria uma frustração muito grande. Mas, dado o empenho de todos, nós galgamos êxito ali e foi, nossa, uma realização muito grande. Em 2 minutos. Os caras corriam puxado, né? Corriam com Cara, ódio é no que, coração, assim, né? eu corro, né? Você sabe disso. Sim, eu sim, curto claro. fazer minhas corridinhas, cara. Cara, também. Vou te falar, irmão. Correu com ódio no coração, César. Que isso? Não, muito pelo contrário, com Com amor muita no coração. vontade, né? Muita vontade, porque a gente ia ganhar 3 dias de dispensa. Olha lá. Eu tô falando? Tá namoro novo ainda com a gente, né? uma Tô boa- 3 é dias. É uma boa Olha lá. motivação. Tá, Você tá vendo, Tavinho? tá parecendo o Romário quando tava no Barcelona, né? Olha lá o Romário. Né? Sabe a história do Romário, né? Do Barcelona. Era a época, acho que era carnaval, que tinha no Isso. Brasil, alguma coisa assim. E o Romário Uma chegou. das poucas histórias que É. eu sei de futebol aí, né? O Romário chegou pro Cruyff, que era o técnico Sim, dele sim. no Barcelona, e falou: ó, professor, o negócio é o seguinte, eu vou passar o carnaval no Brasil. E ele, não, pô, Romário, os caras têm jogo aí e tal, como é que eu vou ter que dispensar? E ficaram naquela conversa Negociação, e tal, vai não sei o lá. quê. E tinha jogo no final de semana, não lembro se era contra o Real Madrid, era um Era um jogo grande. forte. Era um jogo forte. Ele falou, ó, o negócio é o seguinte, professor, se eu fizer 2 gols no primeiro tempo, eu posso ir e tal pro intervalo? E o Cruyff virou Eram 3 gols. 3 gols. 3 gols. 3. 3. Era 3, era número 2, verdade. Tá. O senhor me dispensa? Tá bom. Tá bom. 3 gols no primeiro tempo. O que aconteceu? 3 gols. Em 20 e poucos minutos. Não, e acabou, saindo por intervalo, diz que ele entrando já, tomando banho e tal, seu mano falou, não, professor, já tá certo, você Tá não certo, combinou né? comigo, inclusive eu tô com a passagem comprada, já Ah. tô indo, meu voo daqui a pouco eu não posso mais ficar aqui. Ele pediu substituição, na verdade, no primeiro tempo. né? Eu não sou Só- o Romário, mas eu tenho uma história parecida, inclusive enquanto era atleta, né? Também Não esse bastou, ano. o cara Nesse ano, enfim, né? já participava de um grupo folclórico de dança italiana. Capitão Brasil, não é Capitão América. Né? É verdade, você participa com o folclore, fala um pouco Isso, disso. vou Muito falar. massa. Então, eu entrei no grupo folclórico em 91. Então, esse ano a gente completa 31 anos de atividade de grupo folclórico. 31, você já tá? 31. Olha, minha idade, velho. E aí, Quase. Eu, ó, Quase minha idade. tava dentro do saco do teu pai. Não, eu tenho 32, velho. Já tinha saído. Otavinho não. Otavinho era mais. Eu ia nascer ainda. Otavinho tem 22, né? Vou fazer 22. e aí ficou acertada uma apresentação em São Paulo para o grupo. Aí eu cheguei pro nosso responsável lá pela parte de dança. Eu falei assim, fulano, eu vou tentar vir, porque eu tenho que arrumar a dispensa lá no quartel, porque vai ser difícil. Aí eu fui e conversei com o treinador, um sargento, né? Falei assim, sargento, olha, tem uma viagem assim, 2 semanas antes da corrida, que era uma apresentação, e eu já dançava, fazia várias posições, enfim, no grupo folclórico de dança. E eu falei assim, olha, eu vou tentar vir, mas não sei se eu consigo. Aí conversei com o treinador, ele falou assim, olha, só depende de você. Se o teu tempo lá tiver assim, você vai conseguir a dispensa. Porque daí tinha que conversar com um, conversar com o outro, né? Pedir as autorizações, liberações e tudo mais. Não é, vou viajar, beleza? Não, tem que ter por escrito lá, enfim, uma série de responsabilidades. Uma série de responsabilidades. Eu falei, só depende de você. Meu amigo, depois daquele dia, era, enfim, Por cara... isso que ele fez 2 minutos no quilômetro. Não, e pasmem, a viagem foi cancelada uma semana antes. Sério? Uma semana antes da nossa viagem, né? Acontecer a apresentação lá em São Paulo, foi cancelada a viagem. Mas, cara, eu não reclamo nem um pouco. O cara lá em cima sabe o que faz. E eu acho que, óbvio, como eu disse, teve todo o empenho da equipe, mas eu acho que eu contribuí mais ainda, entende? Uhum. Porque tinha uma situação, mas o cara lá em cima sabia que não ia rolar, mas tinha que ter o empenho para chegar num resultado positivo que a gente Funcionou, tinha, né? Acabou acelerando. Então, né, o preparo foi muito mais intenso, toda a situação, porque o folclore é uma coisa que, bom, já fazem 31 anos que a gente participa, tanto eu quanto a Angélica, né? As meninas, agora inclusive, vamos nos apresentar juntos no grande auditório do Teatro Guaíra, será uma emoção ímpar, né? Olá, Mais uma. Não vou poder. Bem, tô trabalhando agora, né? Enfim.
A gente arruma Você testado trata- pra ele. Não, vamos. Você trata de... Hã? Você trata de me Ô, Matheus. apresentar vocês dois. Um monte de história inspiradora aí que os caras conseguiram dispensa. agora eu acho que- agora tem um motivo. Lá vai Agora no tem um italiano, motivo. cara. Ô, Luizão, dispensa o Luizão, rapaz aí. Joga uma meta pra ele bater lá, Luizão. Joga uma meta de vídeos aí, Luizão. Ferra Não aí. é vender como mesmo, vamos lá. Mas enfim, aí, né, tudo isso trouxe essa questão e que foi muito bacana. E o folclore, cara, é uma coisa que eu caí de paraquedas, uma situação em específico lá que vai ficar para um outro episódio, porque nesse contexto como um todo, daí veio a Angélica, que veio, né, pro folclore através da minha pessoa, e lá se vão 30 anos agora, dia 5/7, né? Diga, 30 anos, mano? 30 anos de relacionamento, de namoro, Só, cara. dia 5 Ah, de julho de Vocês 92. começaram a namorar e você puxou ela pro grupo folclore. Ela, na verdade, é de Santa Felicidade. Aham. E quando o Ítalo Brasileiro, o grupo folclórico Ítalo Brasileiro, foi fundado, a competição era muito grande em Santa Felicidade. E meninas tem muito mais do que gurizada, né? Sim. É um volume maior. E tinha que fazer inscrição e tal, não sei o que, era bastante concorrido na comunidade. E aí eu fui para um outro grupo, que se chamava Giuseppe Garibaldi, e comecei a participar, não sei o que, daí a gente se conheceu, enfim, num evento lá, numa formatura de um amigo dela e de uma amiga minha, que nós nos conhecemos, inclusive está gravado aqui na pulseira aqui, né, É isso, hein? o lugar do primeiro beijo, né? Merchan. Dia das namoradas tá chegando, hein, gente? É, Não vai dar tempo quando vocês fizerem esse vídeo, mas paciência, tudo bem. enfim, e aí eu a conheci, daí eu falei, não, eu participo num grupo folclore, não sei o que, e ela sempre teve vontade de participar. Uhum. E desde lá, né, nós participamos aí durante 28 anos no Giuseppe Garibaldi, por alguns motivos, enfim, ele teve que encerrar as atividades, mas aí um olhou pro outro olhou pro um e falou assim, mas gente, ainda tem sola de sapatilha para gastar, né? Assim, não, vamos conversar com o pessoal do Ítalo, né? Sempre foram muito receptivos conosco e tudo mais. Cara, fomos recepcionados de braços abertos. E tá muito... E agora as meninas. Né? E aí as meninas já participavam também no outro grupo, né? Uhum. Mas agora o Ítalo, ele é dividido em 4 divisões. Tem o infantil, o infanto, o adulto e o master. E nós estamos teimando no adulto ainda, né? Não estamos no master. Estamos teimando no adulto. Mas aí tá muito legal, cara, porque termina... nós estamos nos preparando, então, para o Festival de Etnias do Paraná, que acontece aí no grande auditório do Teatro Guaíra. E a gente está tendo que aprender as coreografias de novo, né? Então, por exemplo, no Giuseppe Garibaldi, sim, no Giuseppe Garibaldi a gente tinha lá, acho que em torno de umas 60, 70 coreografias, que daí, enfim, a gente trabalhava, né? Trabalhava ali muitas regiões e tal. E né? quanto tem agora? Hã? E quantos tem agora? Ah, eles têm mais, cara. O Ítalo tem Mas algumas. conforme a região da Itália, é um tipo de É um dança, tá? tipo de característica, de situação, e um estudo todo por trás, preparativo para isso. E aí é muito legal porque a gente está aprendendo tudo de novo. Então, assim, acaba o ensaio. Renovada, Acaba o ensaio de sábado ou de domingo. Eu até estava conversando com uma menina amiga nossa lá esses dias atrás, porque lá nós somos novos, né? Lá eu sou aprendiz. Então eu tô aprendendo tudo de novo. Acaba o ensaio, agora a gente tá fazendo sábado e domingo, inclusive. Acaba o ensaio de domingo, cara, eu não vejo a hora de chegar o outro sábado pra ir aprimorando cada vez mais e poder contribuir lá, né? E as meninas estão curtindo, estão vibrando muito, né? Eu, tanto a Angélica, por essa recepção, cara, maravilhosa que a gente teve lá. Então é uma situação, cara, que a gente gosta muito. E quando acabar o adulto tem o master, né? Então, tem um master. mas a gente tá teimando no adulto ainda. É até ficar. Ainda quando tiver mais cabelo preto que branco, você tá no adulto. É isso daí. Entendi. Mais ou menos por aí. Você ia dar um Miguel pra essa vida, né? Fica pintando os cabelos, né? Não sou eu. Teu cabeleireiro pra essa Karina, vida. Ah, tá querendo? Tá pintando o cabelo agora? Nossa, tá parecendo meu avô, Mas cara. ele Meu. revelou, né? Não, tem que Era revelar. uma Né? dúvida, né? Tinha que revelar. Não, mas você sabe que eu não tenho problema com cabelo branco. Ah, não, O problema é o jeito como o cabelo branco fica. Porque é uns fachos, assim, sabe? Você parece um cavalo pampa daí nos anos, assim. É muito retardado. Não, sério, cara. Fica muito feio. Por isso que daí eu me sinto mal, assim. Mas Entendi. quando for inteiro branco, eu não tenho problema nenhum daí.
Eu quero ter cabelo branco pra caramba, eu quero com a cabeça cinza. Sabe quando é mais uniforme, assim e tal? Sim. Ok. Meu pai Mas assim, o meu meu pai é uns fachos só assim, o resto preto. Parece uma vaca. Uma vaca maiada. Uma vaca amanhada. E é bacana, né, cara? Nossa. Porque falando seja da questão do folclore, seja da questão do mergulho, a família tá fazendo junto. Cara, isso Pois Isso é falar muito isso. legal, né, cara? Isso E vocês mergulham juntos também, né? Todos. As Inclusive, meninas também vão, né? sim. A Angelina, que é a mais nova, fez o curso agora recentemente. A gente viajou agora em fevereiro, né? E foi muito legal, cara, porque os 4 mergulhando juntos, obviamente, sempre não se mergulha sozinho, sempre em dupla no mínimo, né? Mas nós 4 juntos, cada um independente, né? E aí foi muito engraçado, porque nos primeiros 5 minutos do primeiro mergulho, eu tava com a Angelina quase que embaixo do braço, né? A Milena já é mergulhadora faz mais tempo, né? Mas a Angelina eu tava embaixo do braço aqui comigo, e todo cuidado, não sei o que, tal, nos primeiros 5 minutos, né? Porque depois dali, meu camarada, Largo. aí eu ficava procurando, Que né? Deus Uma me guarde. visibilidade, um lugar bacana, a gente foi pro México, e aí uma visibilidade enorme. Aí eu ficava procurando, né? Cadê a Angelina? Cadê a Angelina? Daí o nosso guia de mergulho, as formações de coral embaixo d'água, algumas passagens, alguns túneis pequenos assim, né? Tranquilos para fazer a passagem, eu ficava procurando para saber se elas queriam ir, já tava lá, né? Já tava passando, Já tinham ido. saindo, cara, e Deu daí 3 voltas. Já. vimos, no nosso primeiro mergulho a gente viu uma raia que chama, para nós aqui chama raia chita, ela é preta e com pintas brancas, linda, cara, maravilhosa. Aí vimos tubarões, tartaruga, nossa, cara, é uma explosão de vida, assim, que é uma atividade que, né, além do folclore, que eu comentei, que a gente está fazendo aqui quase todo final de semana, enquanto está ali no ensaio, né, que dura 2h30, 3 horas o ensaio, você está ali, né, preocupado em como vai fazer a próxima evolução, como vai, como vem, e no mergulho é a contemplação, né, que você... Algumas coisas que eu acho assim fantásticas no mergulho é a questão de você não ter gravidade, né? Você está flutuando, controlando, obviamente, o equipamento e tal, e o silêncio, né? Porque você escuta a tua respiração, você está curtindo a tua respiração, então assim, quase que faz um mantra assim ali, meio que meditação. Qual é o lugar e mais tal. massa que você mergulhou até hoje? Cara, isso é uma pergunta que eu vou te falar que depende. Eu vou te dizer que tem uma situação em específico que acontece no mundo só no litoral do Paraná. Olha só. Foi Você tá feito de brincadeira. negativo, muito pelo contrário. Inclusive isso foi... Só não vai falar que é em Shangri-La. Não, Ainda bem. é no litoral do Paraná, chefe. Vai falar mal do litoral do Paraná. Tirando a Ilha do Mel, que é maravilhosa, o resto tem que, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, Não, meu querido. meu Deus, eu tô mal. Muito pelo contrário. Para você ter uma Não vai falar ideia, que agora Preconceito. a empresa de saneamento aqui do Paraná fez um investimento muito grande, e inclusive nas últimas 3 temporadas do Brasil é o único litoral que tem comprovada a melhor balneabilidade do Brasil. Sério? Balneabilidade. É a condição da água. Sério? Eles fazem aqueles testes de cloriformes fecais, Cloriformes sei o que e fecais, tal, né? que é a questão da poluição. Sim. Cara, a Sanepar fez um investimento muito grande de saneamento básico, que não tem mais emissário de esgoto lá. É tudo tratado aqui e daí a água é levada, né, o Limpa. esgoto tratado é limpo. Isso é uma coisa que não dá pra mentir, porque é uma diferença muito grande até. Por mais que, por exemplo, Santa Catarina tenha um litoral vasto, gigantesco, com várias coisas lindas. Se você vai pro litoral, tipo, ali em Barra do Saí, só que Barra do Saí, Santa Catarina, e pegar Guaratuba, dejetos, tem muito mais dejetos em Santa Catarina e Guaratuba. Sabe qual que é a grande situação que as pessoas confundem no litoral do Paraná? É porque nós temos 2 baías que traz todo um sedimento orgânico da serra e que desemboca O povo acha que é água suja. no nosso litoral, vamos dizer assim. É Guaratuba e Paranaguá, que acaba jogando muita matéria orgânica no mar. Não tem uma água límpida. E aí a água não é clara, ela é turva. Não, Contudo, mas é um berço, né, que alimenta quase que todo o nosso litoral.
E no litoral do Paraná foi estudo de um casal de amigos nossos que é biólogos, de um mestrado que eles fizeram com um animal que chama mero, um peixe. Peixe. Né? Ele é uma garopa que é gigante, né? Garopa Pode que chegar comeu aí demais. 250, 300 quilos ele pode chegar. Cara, é quase o peso do Ardo. É o Alexandre Lara com o Arno. É um filhote de Alexandre de Lara com Ardo, cara. Enfim. Tá faltando. E aí eles fizeram um estudo que esse peixe ele ocorre do sul do Brasil até os Estados Unidos. E não tem registro desse peixe, se eu não me engano, posso estar enganado, mas enfim, não tinha registro desse peixe no Pacífico. Ele é do Atlântico. Logo, eles descobriram, não sei se faz muito ou pouco tempo, uma espécie parecida com o mero no Pacífico. E eles desconfiam que passou pelo Canal do Panamá. Ele acabou saindo, enfim, daí é a questão da evolução. Logo, no litoral do Paraná, em determinada época do ano, existe uma aglomeração muito grande desses animais. Caramba. Que é o lance do mergulho que só acontece aqui. Em que lugar aqui fica? Cara, na verdade assim, a Federal do Paraná tem o projeto de Recifes Artificiais Marinhos. E a escola que eu fazia parte de mergulho era parceira desse projeto. E nós fazíamos mergulhos nesses lugares logo monitorados. Não era você chegar e sair fazendo o teu mergulho, tem todo um processo de você chegar e tal, porque esses animais acabaram aglomerando nesses recifes artificiais. Né? O nome científico do peixe é Epinephelus itajara, que no tupi-guarani, enfim, na língua indígena lá, quer dizer rei das pedras, porque ele fica muito próximo das pedras. E à medida que foram lançados esses recifes artificiais marinhos, isso faz bastante tempo, acabou aglomerando esses animais aqui. Então, assim, tem em outros lugares? Tem outros lugares, quantidade muito grande e tal, mas eles, nessa pesquisa que fizeram, chegaram a essa conclusão, que a concentração que tem numa determinada época do ano, especial do acasalamento, acaba que ocorre com muita frequência aqui. Então, por exemplo, teve um mergulho que nós fizemos, e tem gravado isso, tinha 21 meros numa balsa afundada, né? Cara, e bicho grande, né? Então, é isso que eu ia te falar. Depende. Agora, vamos falar de bicho grande, por exemplo, né? Animais de grande porte. 2015 eu tive a oportunidade maior de... que o Alexandre Lara e com o Arno. Bem maior. Nossa, isso deve ser imenso, cara. Nós tivemos a oportunidade de ir para Galápagos, no Equador. Ficamos também hospedados numa embarcação, né? Para chegar no extremo norte do arquipélago de Galápagos, nós navegamos 16 horas. Caramba. É longe para dedéu. E lá tivemos a satisfação de avistar, porque é bicho, né? Não está no contrato da viagem que eles vão aparecer tal hora em tal lugar. Nós tivemos a felicidade de avistar tubarões-baleia, né? Nossa. Cara, é do tamanho de uma carreta, é bem maior que o Alexandre e que o Arno. Dá tipo 2 Alexandre, mais ou menos. Né? Cara, um animal com 20 metros de comprimento, uma graciosidade, né? E a gente batendo perna, feito uns loucos para poder, não pode tocar, é uma das regras, né? Que se tocar você não mergulha mais. E de 9 mergulhos nós conseguimos avistar em 8 oportunidades. Então foi muito legal. Quanto que pesa um bicho desse? Cara, toneladas. eu não tenho menor, algumas toneladas, né? Porque ele é do tamanho, imagine uma carreta, é do tamanho de uma carreta, cara, sei lá. Deve pesar umas 30 toneladas, alguma coisa bizarra assim. ver perto, né, cara? Chorei. Embaixo d'água, daí cheguei no barco, a Angélica tava lá esperando, que, poxa, a Angélica é super parceira, né? Vai nessas aventuras doidas. Na verdade, eu mergulho por causa dela. Vocês são muito parceiros, né, os dois. Os dois não, a família inteira. Né? A família toda. Né? Tudo eles fazem junto. E aí cheguei no barco, nossa, cara, foi uma emoção, assim, na realidade uma realização de uma vida, né? Porque era uma viagem por demais esperada, uma situação que, para quem é do mergulho, uma vez na vida ir a Galápagos, é uma oportunidade demais, assim, sei lá, vou fazer um comparativo. O montanhista, ele almeja, quem sabe um dia, subir um dos grandes picos, né? O Everest.
K2, essas ou coisas. K2, enfim, esses outros todos Kilimanjaro. que as pessoas têm essa expectativa de um dia poder ir, né? E a gente foi agraciado e conseguimos ir e foi, cara, muito bacana. E aí a gente via lá bicho grande, né? Por exemplo, tem inclusive os mergulhos que acontecem em Galápagos, dificilmente tem um mergulho noturno, que é uma outra situação bem interessante. Mas os mergulhos têm que ser de dia. Porque imagine que você está mergulhando à noite, por óbvio não tem iluminação qualquer, Encontra um bicho desse. e o bicho está passando por cima de você e você não vê. Aham. Né? Então, foi uma situação, cara, uma experiência assim inóspita ao extremo, porque a gente estava numa condição longe, né? Inclusive nós dispunhamos, que foi disponibilizado pela embarcação, um rádio, que é a prova d'água, não sei o que e tal, inclusive de profundidade, que tinha 3 canais. Um canal você conversava com o barco, né? Ah, me perdi. É muita correnteza também. Então fiz uma preparação física forte para poder estar em condições e não se complicar tanto, né? O segundo, você conversa com o canal dos barcos que estão ao redor, se você se perder, qualquer coisa, né? Tem toda uma equipe que dá assistência, enfim, na operação de mergulho. É um barco inflável grande que fica, né, navegando, olhando as bolhas, porque daí ele sabe mais ou menos a direção que você vai. Mas às vezes pode acontecer de virar e você se perde. E aí o terceiro botão desse rádio é um transponder. Você está perdido no meio do nada e o sinalzinho está indo lá para o satélite e eles localizam. Se ainda tiver bateria para te encontrar, beleza. Se não encontrar... Foi uma morte diferente. Já era, né? E até mesmo teve... Ah, mas é um jeito legal de morrer, vamos falar a verdade. Pô, tem gente que morre aqui, atropela biarticulado. Teve O cara uma... morreu aqui mergulhando. Porra, que da hora. Cara, Galápagos. Cara, E teve uma... Você prefere morrer por biarticulado ou mergulhando em Galápagos? Nenhum dos dois, né? Não, se tivesse que escolher. Fui morrer de veio, velho. Não, se tivesse que escolher, vivendo também. Não. Mas teve um colega, teve um amigo nosso acho que uns 2 dias antes, porque o grande problema é você estar na superfície e os tubarões, né? Porque tem tubarão pra caramba, né? Rondando. E os tubarões, eles dão alguns sinais, assim, que Você vai morrer. vão atacar, né? E Você sabe que o tubarão tá lá? Não, sabe na como? verdade, assim... Sabe como é que eu sei como Sabe é que quando que eu vou num negócio desse, Matheus? Não, você Nunca. não dá mole. Nunca. Sabe como é que eu... Eu sou muito cagão, cara. Eu sei como é que o tubarão faz. O tubarão, ele pega do grão dos teus olhos e fala, vai morrer. Faz isso. Não, na verdade, assim, eles começam a girar, né? Uhum. Então eles ficam girando e olhando o efeito surpresa. É o- Porque aí você tá lá na superfície. É o urubu invertido. E aí, algumas espécies, eles têm, e lá é um desses que eles arcam as muito costas. tempo em silêncio. Tá. sabe? Eles Ó, arcam nossa as piadinha é melhor costas hoje. e daí é um sinal que o ataque é iminente. Muitas das vezes. Claro que tem histórias das mais variadas. E aí esse cara teve uma presença de espírito muito grande, tinha pouco ar ainda no cilindro, mas colocou o regulador na boca e partiu para cima do tubarão e deu um corridão no tubarão. E o tubarão saiu fora. Graças a Deus que já chegou aí o barco inflável para dar o suporte e tirar eles da água, né? Você tá brincando. E nesse mergulho do tubarão-baleia, a gente descia, ficava numa determinada profundidade, cara, e você tinha cardumes e mais cardumes de tubarão-martelo, né? Girando em cima de você. E daí eles ficavam uma distância X ali, sei lá, uns 4, 5 metros, daí ele é curioso, ele é bem curioso. Aí ele vinha, fazia uma volta, ia lá, daí vinha, fazia outra volta. Então assim, quando ele tava, sei lá, uns 2 metros de você, no começo a gente já dava uns corridão neles, né? Aí a gente ia pegando confiança, né? Ah, tipo, você espanta o tubarão. Você espanta o tubarão. Sabe como é que eles fazem? É. Madeira e prego. Bom que ele presta atenção. Tava pulando soltar aquela botidinha. Rapaz do céu. Mas Cara, eu enfim, tô nervoso, tô começando a suar só de se contar, cara. Eu sou muito cagão. enfim. Estão vendo? Daqui Cara, a pouco ele se feder aqui, eu aviso, galera. mas eu diria assim, olha, Galápagos então foi
né, de bicho grande, a oportunidade que eu tive. Agora, dizer um lugar que eu tenho um carinho muito grande, cara, é Fernando de Noronha. Porque, né, a gente já teve a oportunidade de mergulhar E lá tem em diversidade 3 pra oceanos, caramba, né? O Atlântico, obviamente, que a gente sempre está mergulhando aí. Nós fomos já para o Pacífico, daí no caso Galápagos, o Equador, e também tivemos nas Maldivas, né, que foi o Oceano Índico. Né? Cara, alucinante também. Massa. Agora, Noronha, claro que cada um vai ter a sua história e tudo mais, mas Fernando de Noronha ele é um oásis no meio do nada no Atlântico. Então, a cada mergulho que você faz, quem sabe ter a oportunidade de ver algum animal diferente é muito grande. A diversidade é maior. Então você não quis que vai ser, mas existe a expectativa de. Você tem, obviamente, a fauna, a flora, que é o habitat natural desses animais, mas, por exemplo, pode acontecer de aparecer uma baleia jubarte, pode acontecer de aparecer um tubarão-baleia, pode acontecer de aparecer um tubarão-tigre, que acontece. Então, assim, eu vejo nesse contexto... Diz que teve ataque esses dias, inclusive lá. Teve um problema bem sério lá, enfim, mas é o ser humano, né? Que acontece, é uma pena, é lógico, a gente nunca quer que tenha esse tipo de situação, mas acaba acontecendo. É natureza, né? É natureza, vai fazer o quê? Assim. E o primeiro lugar que eu tive a oportunidade de mergulhar com uma visibilidade muito maior foi Fernando de Noronha. Então, cara, tem uma energia aquele lugar muito bacana, como o Matheus comentou no começo. Não é um destino dos mais baratos, mas vale todo mas centavo. vale cada centavo. Então, eu fui essas oportunidades todas, né, para lá, e tenho ainda amigos lá. É um carinho muito grande que eu tenho por aquele lugar, porque eu não sou muito de sentir, eu sou muito parecido com a minha mãe nesse sentido, assim, de sentir saudade de lugar e tal, de situações. Não é tão comum, mas Noronha é um lugar que eu tenho um carinho muito legal. E a magia que tem no lugar, cara, só indo mesmo para você sentir, né? Eu acho muito bacana a simplicidade que o lugar tem, né? Óbvio que enquanto passeio, né? Trabalho é uma situação um pouco diferente. Trabalho vai ser em qualquer lugar, óbvio, muito bacana, gratificante e tudo mais, mas é trabalho, né? Então, como eu comentei um pouquinho antes, lá na oportunidade que eu fui, cara, minha rotina começava às 5h15 da manhã e ia parar às 11 horas da noite. Quando tinha almoço, 30, 40 minutos, né? Eu fui numa época de alta temporada, inclusive de estrangeiros. Então, assim, cara, de manhã era ir, separar todos os equipamentos lá no lugar onde tem à disposição dos clientes, né? A gente recebia a planilha com o controle da operação do dia seguinte, já fazia todo o esquema de separação dos equipamentos e tal. Cara, e de manhã era colocar para a carretinha do trator que puxa a carreta de cilindros, era 150 cilindros, né? 150? 150 cilindros. Não era só eu, óbvio, tinha toda uma equipe, mas não tem uma máquina que pega... Você é o Capitão Brasil. Mas, porra, pera, né? Pera. Isso. E aí é no braço, Tá né? achando... Porque daí a gente... Quantos quilos pesa, cara? Cada cilindro cheio pesa 22 quilos. O Orlando tá achando que é Marvel a vida agora. Orlando. Que isso. Eu fiz uma preparação física bem intensa para me ferrar menos. 2 meses. E 2 meses, 1 ano e porrada. E até foi uma situação muito interessante, porque eu fui em agosto e eu nunca tinha ficado longe das minhas mulheres, né? A Milena, a Angélica e a Angelina. Nunca tinha ficado longe. E aí foi muito legal, cara. Porque eu fiz toda essa preparação psicológica, inclusive, né? Porque ia ficar longe 1 mês. Claro. Tudo bem, a Angélica ia na excursão lá, que tava aquela pessoa que eu comentei da dificuldade, ela ia ali 20 dias depois que eu tinha ido, ela ia para lá para daí a gente voltar junto, né? Ia ficar mais 10 dias ali e beleza. E cara, eu reduzi 15 quilos em 20 dias. Nossa Senhora. De ralação. Comendo. De trampo mesmo. Comendo forte mesmo, mas assim, a água rouba muita energia, né? Sim, ela... Eu fazia, cara, de 5 a 8 mergulhos por dia. Caramba. Né? Então, de manhã eram 2 mergulhos, com toda a parte de mergulhos credenciados. Aí de tarde tinha as aventuras, né? Que são aquelas pessoas que recebem
uma instrução prévia para daí fazer o mergulho acompanhado de um profissional. E quando tinha mergulho noturno, então a gente tinha que sempre estar reabastecendo os barcos com o cilindro cheio, né? Então era 150 cilindros de manhã, 150 cilindros na parte da tarde e mais uns 60, 70 na parte da noite, né? E daí tinha que repor os cilindros, porque lá não tem problema de, enfim, alguém roubar os cilindros, né? Vai levar para onde? Tá alguns quilômetros da costa, né? Era Então- pegar no colo o Arno e o Alexandre 3 vezes por dia. E aí tinha toda a equipe, né, que fazia ali um passo a passo, cada um uma filinha organizada para a gente poder repor toda essa parte de equipamento. Gostou da piadinha com os gordos? Uma coisa que é engraçada, não da minha ignorância, né? Porque nunca fui para Fernando de Noronha. Porque você é ignorante. Também é um grande fato do ignorante, é ser ignorante. Mas eu sempre tive a dimensão, quando eu pensava, por exemplo, Fernando de Noronha em distância da costa brasileira, eu pensava, tipo, Ilha do Mel, Ilha do Campeche, que é, tipo, Pertinho. próximo. Quando o Cleiton me falou essa semana, de barco é 24 horas. Eu, quê? 24 horas, né? Pra ir de barco de Recife até lá? Cara, que ele depende. Na verdade, Noronha está mais perto de Natal do que Recife. falou. É, Contudo, para quem vai do sul do Brasil, a conexão melhor é Recife. sim. Mas de Recife a Noronha é 1 hora e porrada de voo. De voo. Mas de barco é 24 horas. É a mesma coisa que ir pra São Paulo, pro Rio. Aham. Cara, eu falei, que absurdo, cara. Eu não sei, eu não lembro a quilometragem exata agora. Mas é longe, ele é o ponto mais perto da África, né? Inclusive, que tem entre Brasil e África, é o ponto mais perto que E tem. na verdade, Fernando de Noronha é o pico de uma grande cordilheira, né? Porque Embaixo da... ela aflora em São Pedro e São Paulo. Se eu não me engano, a outra parte é Atol das Rocas, mas não tenho certeza dessa informação. Eu sei que São Pedro e São Paulo é um negócio que aflora, né, no meio do nada, e tem presença brasileira lá que justamente leva a fronteira marítima muito mais adiante, né? E Noronha também é dessa cordilheira que tem subaquática, é onde acaba Nossa, não vindo sabia para disso cima, não, né? Informação bacana. Cultura com César Menino. O povo, vou te falar, hoje eles ficaram com medo. Eles estão respeitosos. Agora nós vamos animar esse episódio, você vai ver. Mas eles foram respeitosos. Quero ver o César Só a Menino. bateria aqui. Senão a bateria tá acabando feio. Bem na hora que a gente ia começar o escorraço, né? Primeiro, na verdade, tem a pergunta dos nossos telespectadores. Hoje o povo ficou com medo do César, né? Pra você ver como é respeito. Conserva os dentes, né, Cezão? Muito obrigado. Conserva os dentes. Eles que têm que agradecer, né? Por eles terem os dentes conservados, né? Bando de cagão. Dá mole, meu. Eu tenho 2 perguntas. Uma minha que eu quero fazer. Manda. Principalmente o seguinte. Onde você viu, como você fez principalmente para trabalhar a tua comunicação? Porque você é um cara extremamente comunicativo. Isso é uma coisa natural sua ou você construiu durante a vida? Eu vim construído durante a vida, Matheus, porque o que acontece? A participação no grupo folclórico foi uma coisa que acabou contribuindo demais para, eu acredito, tá? Para essa desenvoltura. Legal. Porque no antigo grupo que nós fazíamos parte, eu fazia de tudo um pouco, né? Eu era o presidente, era o cara que cuidava da parte de dança, Sempre lá, né? era a pessoa Ele é um que líder. fazia relações públicas e tal, e inclusive apresentação para público, né? Então assim, antes de cada dança, explicava o contexto da região, né? Cada região com a sua particularidade. Aí então tinha que chegar na frente, dançar, tinha que cobrar escanteio, correr, cabecear, defender. Bate escanteio só pra cabecear. Só para cabecear. Então, isso veio ajudando cada vez mais. Agora, como falamos no começo e você também colocou, cara, o BNI foi uma coisa que trouxe um upgrade, eu imagino, nesse contexto de poder se comunicar melhor, de trazer as situações de uma forma mais clara, objetiva e tudo mais. E também toda a parte de treinamento que eu tive, né, enquanto instrutor de mergulho, relacionamento interpessoal, essas coisas todas, acabou que veio trazendo. Mas eu acho que a vida acabou levando a ter uma comunicação cada vez melhor. E você aproveitou essa oportunidade e botou isso a ferro e fogo. Na verdade, assim, a gente está aprendendo a cada dia, né? Uma oportunidade como essa aqui, de você se comunicar e trazer e conversar. Claro que
é muito prazeroso, né? Contar histórias é uma coisa assim muito legal e que a comunicação acaba fluindo. Sim. Mas a vida acabou, sim, contribuindo, né? Juntando de tudo um pouquinho dessa história, cada vez melhor essa comunicação, assim. Que massa. Que da hora. É interessante pensar nisso, né? Porque eu vejo por mim. Sempre fui extrovertido, sempre foi fácil pra eu falar. Só que o povo acha que, por exemplo, o extrovertido não tem... Ah, pô, o cara já consegue falar com todo mundo. Mas eu tenho um problema muito grande. A minha extroversão tem um efeito inverso. Eu sou muito solto, muito desbocado, né? A ponto de falar mais do que deveria muitas vezes. Você? Óbvio, né? Não. E eu tenho aprendido muito. Nunca principalmente- percebi isso. Nunca, Você né? percebeu também? Não, velho. Cretino isso pra caramba, né, cara? Mas o próprio BNI me ensina muito a ter mais noção, cara. Porque na verdade a comunicação é você saber pausar e a assertividade que o César falou, né? É. Você ir no ponto. O nosso próximo convidado, que é o Galo, semana que vem, tá Você sendo... vai vir? Vai vir. Não, e eu cometi mais uma com ele essa semana. Vou deixar pra contar no próximo episódio. Ah, Cara, meu Deus. é fogo, né? É fogo. O cara é diretor consultor do nosso grupo. Aí ele perguntando as coisas e tal, semana passada, cara, eu dei uma no meio, do nada, no meio da fila. Eu falei, cara, tô aprendendo. O Alex tem sido um grande professor de como não ficar. Você não tem noção. Meu pai. Coitado, Alex. Coitado. Mas isso aí, A mas é muito vida é uma interessante. construção, né? Indiscutivelmente. A Somos gente vai eternos. aprendendo cada vez, né? Pega um pouquinho ali, um pouquinho aqui ao longo dos anos. Somos eternos aprendizes, É. né? Concordo. Então, seja na vida como um todo e aproveitar as oportunidades. Eu acho Sim. que é uma situação bem legal de, por mais que seja chato, de repente, uma situação, você olhar o que de bom aquilo tem para te trazer, né? E eu acho que não é nem só... Tem muita gente que fala pela a humildade de saber que errou. Eu acho que não. É a noção de saber que errou, admitir, pronto, vamos fazer um negócio melhor daqui pra frente. Cara, isso é uma coisa que eu não tenho o menor problema. Eu também não, cara. Se eventualmente cometo algum tipo de situação, não tenho vergonha de chegar, pedir desculpas, olha, foi mal, aconteceu. Cara, a gente não erra porque quer. Cara, cada história de sucesso tem um caminhão de cagada por trás dessa história. Essa é a grande verdade. Então o fato de acontecer alguma outra situação, né, e ter a humildade de falar assim, olha, me desculpe, vou buscar melhorar para não acontecer mais isso e tudo mais, é uma coisa que eu encaro com maior naturalidade. É isso aí. Né? E aprendo. Olha que aconteceu a situação aqui, vamos aprender com ele, para que não aconteça de novo e assim, cada vez melhor. Pior coisa é você fazer a besteira e ainda, tipo, ficar, mas sabe o que é, mas não, tipo, pô, Não. beleza, errei, cara. Pronto, vamos. Uma coisa que eu tenho na minha vida como um todo e situações até mesmo com os clientes, cara, o papo é reto. Não tem que fazer curva. Se eu errei, me desculpe, vamos buscar consertar aqui, fazer da melhor forma possível. Não somos perfeitos, né? Sim. Infelizmente, na minha profissão como contador, curiosamente, é uma profissão que, não só a minha, obviamente, como outras tantas, mas nós não temos o direito de errar. Mas, quando acontece, exatidão, né? quando acontece alguma outra situação, encaro de frente a situação, olha, me desculpe, aconteceu aqui um problema, vamos resolver, e é resolvido, e segue. Tudo certo. Beleza. É isso aí. Show de bola. Muito e bem. a outra pergunta, Matheus? Agora outra pergunta de Ah, Arnobá. meu Deus. Mas deu uma de engraçadinha ainda. Sabe essas piadinhas bobas? Ele perguntou, já que você é contador, conte uma história engraçada da sua profissão. Olha que piadinha, né? O Arno, filho da puta. Todo apaixonado. Agora eu não é apaixonado. É um namoro novo. Oh, né? que legal. É. Uma história engraçada da minha profissão. Cara, tem uma situação que foi muito curiosa, né? Eu acho engraçado porque, seja advogados, sejam contadores, as pessoas pensam que você sabe tudo, ou que você resolve tudo. Aí, numa bela oportunidade, a dona Iris... Uma boa parte a gente resolve, mas outras nem tanto. Tem algumas que eu vou acabar de... vou falar só do aqui. sul do mundo. Assim, da zona do Equador para baixo a gente resolve. A dona Iris atendeu o telefone de uma determinada cliente. Ah, pois não. Não, gostaria de saber aqui da situação do empregado e tal. Ela passou as informações e tudo mais. Aí, quando estava quase terminando a ligação, né? A moça do outro lado, a cliente, né? Fala assim, dona Iris,
mas tem como a senhora passar a ligação lá pro banco, não sei o quê? Porque eu não tô conseguindo falar com ele, a senhora não tem como passar o telefone lá pra... Caramba. O povo tá achando que é a mesma coisa? Meu Deus. Né? Então, assim, Caramba. uma situação que, enfim, outra questão recentemente que aconteceu também, um cliente lá, olha, porque daí eu tô aqui no internet bank, não sei o que e tal, e não tá funcionando. Eu falei assim, ok, eu não sou nem correntista desse banco, como é que eu vou saber? Putz, se Onde fosse é que- mesmo com o meu, tu dava uma Né? dica, né? Ó, se fosse o que eu sou correntista, ainda conseguiria, mas, cara, então, assim, são situações dessa natureza que eles imaginam que você sabe tudo, que você resolve tudo. É tipo quando o velho vem pedir pro filho: Ô filho! O que aconteceu? Fez um barulho, não sei. Ô filho! Ajuda o pai aqui a mexer no negócio. Que você sabe mexendo com o filho, às vezes nem sabe o que tá falando. Tipo, eu tava mexendo num programa novo lá que ele viu. Ou o velho vai mexendo no site pornô. E quer que o filho saiba. Aí o filho não sabe mexer. Pô, mas não sabe nada de informática aqui também. É a mesma coisa, cara. Como tem gente que é meio perdida, né? Cara, tem. E olha, Meu é Deus, muito, mas eu podia ficar a noite inteira falando dessas histórias curiosas que acontecem no mundo do escritório contábil. Pra escrever um livro. Dá. Dá, né? Tinha que fazer um programa no YouTube. Casos de contador. Ia ser bom. Ia ser ótimo. Muito bem, a gente chegou naquele momento agora que o Orlando ele entra num orgasmo, cara. Ele fica louco, porque ele não tem de vida sexual mais na vida dele por ser casado. Felicidade saiu da expressão. Ai, me Deus do céu. Agora ele vem nesse quadro, porque daí a escorraçada é mortal, né? Eu tô brincando, eu sei que você é um homem muito viril e forte Obrigado. e louco, né? Que bom, né? Que bom pra você. E pra sua esposa. Sua mulher, digníssima. Muito obrigado. Chegou a hora que a gente tem que o quê? Dar conselhos pros nossos amigos, né? O conclave foi feito pra quê? Pros nossos amigos, né? A gente tem um motivo. Para os nossos brothers. Pro brother. A gente tá aqui por quê? Pra falar da vida dos nossos brothers, Sim. entre os nossos brothers, e A gente xingar os nossos entrevista brothers. os nossos brothers, a gente fala mal dos nossos brothers. Tudo em nome do quê? Da alegria e do descarrego da tristeza da nossa vida. Isso aí. César Menini. Você tem a sua missão do quê? Então assim, você tem que, primeiro, tem que sair da posição de Lorde agora. Caramba. O conselho tem que ser, sabe, tipo carrinhos, 2 pés no peito. Assim, às Meu, vezes. cara, né? É mais ou menos desse. Tipo, chutar joelho do cara, assim. Cara, E você pode escolher... Traza por trás, se você quiser. E aí você escolhe agora um de nossos dignos amigos pra você dar um conselho e nós vamos poder tentar ajudar também, né? Não, com certeza, né? cara, mas na real, eu falei no começo e de fato, e é difícil, porque vocês me pegaram numa situação delicada. Contudo, eu tô preocupado com meu amigo sem ser Samuel. Lorde. Ah, Sem então ser Não, Lorde. eu vai. tô preocupado com Vai meu no amigo pau. Samuel. Cara, Samuel, você tem que voltar a mergulhar, chefe. O que você acha que ele pode fazer com a vida dele? Cara, eu vejo assim, como eu tinha comentado aqui com vocês, eu acredito que uma válvula de escape é sempre de mais importante. E ele tá muito paizão, cara. Larga do álcool, Samuel! Daqui a pouco ele vai começar a usar droga. Eu tenho medo do Samuel começar a usar droga. Não, ele gosta de hobby, né? Daqui um pouco ele acha um hobby. Eu acho que o nosso amigo lá precisa voltar a mergulhar para dar uma desestressada e tudo mais. Tá é vendo, uma válvula Samuel? de escape. Né? Eu fiquei preocupado com ele aí, a gente teve uma conversa e tal. Vixe. E, rapaz, volte a mergulhar, que eu acho que vai ser um baita oportunidade que você vai ter para se desapegar um pouco, né? Isso, o álcool não é hobby, cara. A pandemia nos trouxe muitas limitações e, Eu adoro poder com o Samuel. enfim, a pandemia trouxe algumas limitações pra gente, cara, que tá complicando a vida da turma aí. Viu? Ó, né? não se entrega pro arco, filho. Ai, coitado do meu amigo. Vai, Matheus. Adoro ele. Manda um recadinho. Primeiro você é amigo dele. Eu já dei uns 3, 4 Mas recados não, mas aqui. dá um mais agora só do Tá. seu, né? Samuel, alcoolismo não é hobby. Tadinho do Samuel. Não faz isso com ele, cara. Ai, Te amo, Samuca. Só não vai pra uma coisa mais pesada, tipo escutar um CD, por exemplo, do Bon Jovi, tá? Tudo tem Bom limite. job.
Bon Jovi? Uma bosta, meu. Tá louco? O Matheus é chato, cara. O Matheus tem mau gosto pra música. Ah, é. Aí ele, sabe? Mau gosto tem quem gosta de Bon Jovi. Ou pior, não começa a escutar Paralama do Sucesso. Aí é muito Você sabe o que eu acho? Você deve ter sido feito ao som do Bon Jovi. Daí você tem essa birra. É. Acho que não. É. Acho Não é que verdade, Tavinho? Também acho. Cara, Paralamas do Sucesso. Uma merda. A Bert não Rapaz, dá Na bosta sua nenhuma. opinião. Não dá Na sua bosta opinião. nenhuma. Vou dar um conselho pro Matheus. Matheus, melhora isso, cara. Eu gosto de Metallica, bicho. Não, tudo Pô, bem. pera aí, meu. Eu Tá, também mas- gosto. Mas Metallica, Paralama eu do Sucesso é muito ruim, não dá. E gosto de velho. Bon Jovi. Não, cara, não, velho. Não dá, velho. Não dá. É que ele é da uma outra geração. Nutelinha. Ele não tá Nutelinha. preparado. Porra, Ele não tá Led preparado. Zeppelin, Metallica, tanta coisa Mas boa. então, tudo eu bem. gosto. Nem o Led Bon Zeppelin, Jovi eu gosta de de Metallica. Gosto escutar. também, cara. Ah, O para, Bon Jovi cara. gosta. Que Vocês isso? já viram o vídeo dele no O casamento? conselho era pro Samuel, virou pro Vocês já viram o vídeo dele no lugar casamento? Já viram o vídeo do casamento Sim. dele? Cara, ele tá puto. Ele não quer mais cantar. O povo cantando pra ele, ah, que merda, nem eu gosto, nem eu mais gosto de gostar da música, velho. Não, é massa. Não. É um inferno. Olha, cara, olha os olhos dele, ele não tá feliz ali. Ele só queria curtir o casamento. Ele tava, caralho, eu quero Mas me daí você tem que afogar entender, mas aqui, ó. Tá, ele e queria o que quer trago. ver? A música é ruim por causa disso? Ah, né? merda. Não, já era antes, não dá. César. Tanto que ele foi lá cantar. O Matheus é novo Ele ainda, o ele cara tem que falou, puta, eu aprender. vou ter Tem, que ver. tem que aprender muito. Não, Ele é não dá, novo, ele é não dá. novo. Ele é novo, Ele ele tem que é aprender, novo. ele aprende. Ele deveria ter ido pro exército. Devia. É piá criado na sombra, sabe? Criado por vó, tal, essas coisas. Cara, é foda, né? Mas é tão ruim que até um amigo meu, uma vez, eu fui mostrar um clipe, eu falei, bicho, olha que massa esse clipe, ele ficou puto comigo. Eu falei, mas por que você não gostou? É que eu sou cego. Boa noite a vocês. Tava Até a demorando. semana que vem, Cezinha, ó. muito obrigado, viu? Eu Muito que agradeço obrigado, mais uma vez satisfação. a Vocês oportunidade, acharam um que eu não ia ter prazer uma filha da puta hoje, estar viu? aqui com vocês. Cara, foi demais Foi. a conversa, cara. Foi. Cara, muita Curti. história bacana. De Tem. tudo. Acho que de tudo. César, você sabe que eu gosto demais de você, né? Recíproca César é um verdadeira. cara que todo ano no meu aniversário eu sei uma pessoa que vai me ligar. Às vezes eu tenho dúvida da minha mãe, que às vezes ela esquece. Tadinho da mãe, né? Mas o Cezão é aquele cara que liga e é um cara, assim, nota 10, que a gente tem o Ele privilégio me liga também. cara. de conviver Nem meus parentes me ligam. semanalmente com ele, né? De estar sempre com ele, ter essa amizade, ser um pai bom, né? Ter uma Muito família obrigado. maravilhosa, tua mãe é sensacional. E a gente tá muito feliz que você veio aqui hoje, cara. De Eu verdade, também. assim. Confesso que fiquei muito lisonjeado e honrado com o Educado pra convite. caralho, né, cara? É um E é uma ótimo. oportunidade, uma oportunidade legal, né, de a gente poder contar as histórias, né? Porque se ficar guardado só pra gente, cara, que contribuição eu dei? Sei lá, de repente tô ajudando alguém aí, alguma coisa. Isso é legado, né? E é como uma a gente situação lembra. bacana. Mas Concordo. de coração mesmo, obrigado ao Otávio também aí que tá no suporte aí pra gente, né? Uma satisfação muito grande. Ele tem E- cara de ponta esquerda de time pequeno. Tem, né? Mas Real enfim, Madrid. cara, Tipo, olha, pequeno Real Madrid. sempre que vocês precisarem, eu estarei à disposição. Que Meu isso, irmão, hein? obrigado, cara. De verdade. Valeu, Cezão. Meus queridos, Até semana que vem. Samuel, para de beber. Alexandre, o próximo é tu. Galo, vem, Galo! A hora vai chegar! Fala galera aí que curte o canal Conclave. A gente quer agradecer aqui o nosso grande patrocinador, o Instituto Arnobá, o nosso querido advogado e nosso amigo Arnobá, que nos apoia desde o início aqui, faz um trabalho muito bacana difundindo o direito do trabalho, seja para jovens advogados, seja para jovens empreendedores. Então, por favor, tá aqui embaixo o @Instituto Arnobá, segue lá e aprende muito sobre legislação trabalhista, o que você pode levar disso para sua empresa e para sua vida. Valeu! Se você ainda não se inscreveu no canal do Conclave, por favor, faça isso agora. Se inscreva aqui, ajude a crescer esse canal e também curta as nossas redes sociais. E, claro, compartilhe esse episódio com um amigo seu. Tchau!